Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Você que está me assistindo, nós estamos aqui na Igreja Embaixadores do Reino de Cristo, aqui em Araucária. Hoje é domingo de Santa Ceia. Pega a tua Bíblia, você que está em casa, você que ainda vai nos assistir. De repente essa mensagem está chegando em 2, 3, 4, 5 anos depois, e você vê que nós estamos aqui porque aconteceu o arrebatamento, e nós fomos e você ficou. Mas há salvação ainda. Basta entender a mensagem que o Espírito Santo vai ministrar no coração de cada um. Marcos, no capítulo 1, do versículo 14, diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Repita comigo: arrependei-vos e credes no evangelho. Curve sua cabeça. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, para ministrar a tua palavra no coração de cada uma dessas pessoas. Alcança, meu Pai, as tuas ovelhas, e que haja transformação dentro delas, meu Pai. Porque nós estamos aqui, meu Deus, para pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. E quando nós pregamos o verdadeiro evangelho de Cristo, muitos, meu Pai, estão virando as costas para o verdadeiro evangelho. Por isso, meu Pai, que eu estou aqui para pregar a tua palavra. O Senhor me chamou, me escolheu para pregar o verdadeiro evangelho. Por isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, alcança esta pessoa. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu desapareça, o Senhor apareça. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito a falar com as tuas ovelhinhas. Espírito Santo, desenvolva essa mensagem. Fale no coração de cada uma. É que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Bem forte. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Arrependei-vos e credes no evangelho. O tema da mensagem hoje é arrependimento para a salvação. A gente tem observado que as pessoas estão perdendo a salvação de bobeira. A pessoa que está na igreja, que está dentro da igreja, está perdendo a salvação de bobeira. Os que já estão no mundo, que estão vivendo uma vida lá no mundo, eles não estão salvos. Eles não têm a salvação. A salvação foi dada para todos. A salvação é de graça, foi dada para todos. Mas os que estão no mundo, eles estão negando Jesus. Eles estão rejeitando o Senhor Jesus. Os que estão no mundo, eles abraçam os outros deuses, mas não têm uma vida íntima com o Senhor Jesus. Então essas pessoas que estão no mundo, praticamente estão perdidos. Praticamente. Existe chance para eles? Sim, existe. Como teve chance para todos nós, que nós já estivemos no mundo, de nós virmos para Jesus, se arrepender de todos os nossos pecados e a partir dali viver uma vida com Cristo. Você vê que hoje muitas pessoas não vieram, porque alguns já foram tudo lá para a sede, porque vão se batizar nas águas. Então de lá, eles vão lá, o pastor Márcio vai fazer a mensagem, vai ministrar o culto, vão participar da Santa Ceia, e de lá já vou partir para o batismo nas águas. Eu fico feliz, porque pelo menos eu ministrei a palavra e as pessoas já resolveram entregar suas vidas para Jesus e se batizar nas águas. Então por
Por isso que a gente vê que não tem muita gente, porque o pessoal foi tudo para lá. Mandaram mensagem: o pastor, estão indo para lá porque nós vamos fazer, vai ser feito o batismo. Terminou o culto, o pastor Márcio já vai levar eles para se batizar. Agora, é como vou depois falar para todos. Não basta somente se batizar se você não se arrepender. Porque o batismo nas águas acontece quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Você que está me assistindo, preste bem atenção. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando a gente parte para o batismo nas águas, a gente está confirmando diante da congregação e da igreja a sua aceitação ao Senhor Jesus. Quando a gente vai evangelizar essas pessoas que estão no mundo, de 10 pessoas que a gente evangeliza, 9 pessoas chegam e falam: eu já sou batizado nas águas. Mas são batizados nas águas, mas estão no mundo. São batizados nas águas, mas estão vivendo no pecado. E agora, pastor, não valeu o batismo deles? Sim, a princípio valeu. Eles mataram a velha criatura. Só que, no decorrer do tempo, de alguns meses, 2, 1 ano que seja, foi deixando de lado o primeiro amor, foi abandonando as práticas das primeiras obras, como diz lá em Apocalipse, do capítulo 2, para a igreja de Éfeso, foi deixando a prática das primeiras obras, ou a prática do primeiro amor, e acabou caindo no pecado e voltando para o mundo. Então essas pessoas do início mataram a velha criatura, mas ressuscitaram de novo a velha criatura. Então seria bem melhor que eles retornassem para Jesus, aceitassem de vez mesmo, de fato e de verdade, o Senhor Jesus, e fosse de novo para as águas. Porque tem muita gente que já desceu nas águas, mas ainda continua na prática do pecado. Eu vou mostrar nitidamente aqui como que a palavra ensina. Porque às vezes o pastor prega dentro da palavra e tem gente que não aceita. Mas eu estou pregando, por isso que eu falo, você tem que trazer a Bíblia para me acompanhar, para não dizer que eu estou mentindo, para não pensar e dizer que eu estou cometendo uma heresia, para não dizer e pensar que eu estou falando bobeira, que eu estou falando das coisas do meu jeito. Eu vou falar o que está na Bíblia. Amém? Está na Bíblia. Em todo momento a gente vai ler os versículos que está escrito aqui. Por isso que em Marcos, no capítulo 1, do versículo do 14 ao 15, essa seria a mensagem central da pregação de Jesus, e continua sendo até hoje. As oportunidades estão passando, e amanhã poderá ser tarde demais. Devemos sempre nos arrepender. Digam graças a Deus. Por isso que o arrependimento é o reconhecimento do erro praticado. A gente vai falar sobre isso. Aí mesmo no Marcos, vamos para o capítulo 14, pula um pouquinho mais para frente. Marcos capítulo 14, do versículo 72. Olha só. O arrependimento, ele é o reconhecimento de um erro praticado. Quando eu pratico uma iniquidade, quando eu caio no pecado, eu pratico o pecado, imediatamente eu reconheço esta falha minha. E a hora que eu vou lá e me arrependo, foi quando aconteceu com Pedro. Diz assim, versículo 72. E o galo cantou segunda vez. E Pedro, lembrando-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Na hora, Pedro se arrependeu. Porque ele falou: Senhor, eu vou contigo, não vai morrer. Mas Jesus chegou e falou: você vai me negar 3 vezes. E aconteceu. Pedro negou Jesus 3 vezes. O engraçado é que muita gente sempre lembra só dessa parte dele.
só lembra desse defeito dele. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas ninguém fala que depois disso, quando ele se retirou, ele chorou. Ele se arrependeu na hora do que ele tinha feito. Judas poderia ser salvo. Aparentemente, olhando quando Judas entregou Jesus, mas não passou pela cabeça de Judas, olha só, olha o que o Espírito Santo ministra, não passou de forma alguma na cabeça de Judas que ele seria pego e ia para a crucificação. Na cabeça de Judas, quando entregou o Senhor Jesus, é que Jesus iria levar apenas um tapa, uma surra, uma chibatada, e depois fosse liberado. Era o que aconteceu na cabeça de Judas. Por isso que depois ele voltou e jogou as moedas de volta, porque ele recebeu as 30 moedas, mas as 30 moedas que ele recebeu, meu Deus do céu. Mas quando eu falo assim, o Espírito já me dá um só dor, porque por que tem pastores que pregam errado? Por quê? Está cheio de igreja de gente pegando errado. E eu falo para você que está me ouvindo. Judas entregou Jesus por 30 moedas de ouro, porque achou que Jesus apenas ia levar uma surrinha, ia sair. Por isso que ele jogou, porque ele viu que o negócio foi bem pior. Condenaram ele à morte. Aí, o que Judas fez? Em vez de se arrepender, como Pedro fez, chorou, ele não se arrependeu, ele teve remorso. Por isso que Judas se matou, cometeu o suicídio, se enforcou. Porque aquilo ali foi atormentando a cabeça dele. Os demônios já chegaram em cima dele. Você mandou o sangue inocente para a cruz. Você mandou ele para a morte. Você fez isso, fez aquilo. Aí ele teve remorso e se enforcou. Agora, Pedro não. Pedro ele chorou amargamente. Ele se arrependeu. Porque uma é você viver no arrependimento, outra é você viver no remorso. Qual é a diferença do arrependimento para o remorso? Quando você se arrependa de fato e de verdade de todos os seus pecados, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós não cometemos mais. Porque aquilo ali causa nojo, causa ânsia, sabe? Não é mais para você. Agora, quando tem pessoas que falam, ai Senhor, eu me arrependo do que eu fiz, me perdoa, aí o Senhor Jesus com este sangue lava a pessoa de novo. Mas daqui 2, 3 dias ela volta novamente para o mesmo pecado. E isso não é arrependimento, isso se chama o quê? Remorso. Espiritualmente falando, está sendo como Judas, porque além de trair Jesus, porque está traindo, está crucificando ele novamente na cruz do Calvário, está se enforcando, espiritualmente falando, está cometendo suicídio, está se matando. Por que tem muita gente indo para o inferno? Espiritualmente falando, estão se matando indo para o inferno, porque não se arrependem. Por isso que arrepender-se é sentir tristeza por uma atitude tomada, é lamentar-se. Esse é o verdadeiro arrependimento. O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com todas as igrejas? O que está acontecendo com a igreja em si? Não estão mais se arrependendo. A igreja acha que se continuar pecando, que no final de tudo Jesus vai salvar. Não vai salvar. Jesus é amor, mas Ele é justiça. Ele é justo com tudo. Como que Ele vai salvar uma pessoa que está na prática do pecado e ao mesmo tempo salvar aquele que está renunciando à sua vida, renunciando tudo para viver uma vida com Cristo? Seria ou não seria injusto? Seria ou não seria?
Me ajuda. Seria ou não seria? Seria injusto. Qualquer um de nós chegaria até Deus e falar: Senhor, mas puxa vida, eu larguei mão disso, eu parei com isso, eu parei com tudo aquelas coisas, eu abandonei tudo para viver uma vida com o Senhor me salva, eu fico alegre. Mas por que o Senhor salvou aquele ali que continuou pecando, errando, praticando, rejeitou Jesus por várias vezes? Por que salvou? Então não seria melhor então que eu continuasse no pecado? Que eu continuasse fazendo as coisas erradas? Aí as pessoas falam, tem um monte de cretinete assim. Os cretinete aí falam que, porque nós estamos pela graça. Sim, claro, nós estamos pela graça. Mas acontece, está mais fácil de você ir para o inferno por causa da graça do que na lei. Se nós estivéssemos na lei de Moisés, a gente continuaria pecando, continuaria errando, continuaria fazendo um monte de coisas erradas, contanto que ninguém me pegue. Que ninguém me pegue. Porque se me pegar, aí vai levar para a congregação com mais testemunha, pronto, já era. Caí na lei. E a lei era olho por olho e dente por dente. Só que agora não tem mais essa lei. Embora que Jesus falou que ele não aboliu a lei. Ele já disse isso. Eu vim para não abolir a lei. Embora. Mas porém, pela graça, começa aqui, ó. Aqui, ó. A cobrança é aqui. A cobrança começa aqui. O arrependimento, ele é ordenado por Deus. Então não é algo da igreja como muitos falam. Não é coisa do pastor como muitos falam. É a ordenança de Deus para se arrepender. Abre comigo em livro de Atos, do capítulo 17, rapidamente. Atos 17, do versículo 30. Olha só. Atos 17, versículo 30. Veja só, diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, que seria aquele tempo que nós estávamos lá, nós éramos conhecidos como tempos da ignorância, como esse povo que hoje está no mundo, são conhecidos pela Bíblia como ignorantes espirituais, pessoas que rejeitam a palavra Jesus. Aí ele diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Ele anuncia para todos os homens que se arrependam. É para todos o arrependimento, sem exceção. Se eu quero ser salvo, eu tenho que me arrepender. Amém? Por isso que a palavra de Deus ordena que todos se arrependam. Não haverá exceção, pois Deus não tolerará os pecados de quem quer que seja. Não interessa se você tem 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos de igreja. Não interessa se você nasceu no berço evangélico. Não interessa se você é obreiro, se você é diácono, se você é pastor, é profeta, é missionário, é membro, é dizimista, é ofertante. Não interessa de nada disso. Se não se arrepender, se não viver uma vida arrependida, não irá para o reino de Deus. Abertamente falando, não vai. Porque Deus não vai contar com isso daí. Você acha que Deus vai contar o tempo que você está na igreja? Vai ou não vai? Não vai. Quem conta o tempo de igreja que nós que estamos vivendo somos nós. Hoje eu posso dizer, olha, hoje já faz o quê? 8 anos que eu sou liberto. 8 anos que eu estou longe das drogas. Por mais que eu já me desviei, voltei para Jesus, já faz o quê? 8 anos. Que lá atrás eu já fui um filho pródigo. Mas se eu contar com o tempo, eu dizia, nossa, já faz mais de 15 anos que eu saí
da bruxaria, que eu saí do satanismo, que eu abandonei as drogas, que eu abandonei a malandragem lá de fora. Isso a gente conta. Mas se eu me lembro de tudo isso que eu fiz, por que agora na presença de Deus eu vou começar a vacilar? Por quê? A gente tem que viver uma vida arrependida. Abre comigo no livro de Tito, um pouquinho mais para frente lá. Passa Romanos, 1 e 2 Coríntios. Você vê que o livro Tito é um livro mais pequeno aqui. É difícil de achar mesmo. Passa o 1 e 2 Tessalonicense. Aí o 1 Timóteo. Na verdade, o livro de Tito, ele vem antes de Hebreus, Filemão, aí vem o Tito. Tito capítulo 2, versículo 11. Veja como que o arrependimento é dispensável. É ordenado, na verdade, por Deus. Até você que está me assistindo. Estou pregando para você também. Você pode ser uma pessoa boa. Você pode ser uma pessoa que ajuda os outros. Você pode ser uma pessoa de bom coração para todo mundo. Nunca roubou, nunca matou, nunca violentou, nunca estuprou, não fumou baseado, não bebeu, não fez nada disso. Aparentemente, aos olhos humanos, você é uma ótima pessoa, aplausível. Mas, se não teve arrependimento e não aceitou Jesus, vai para o inferno do mesmo jeito. Hoje passou, pegou pesado. Vai ou não vai? E vai, não tem como. Tito capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Então é para todos, sem exceção, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivam neste presente século sóbria, justa e piamente. Diga graças a Deus. Olha só. Piamente. Que a gente venha renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Não faz sentido cristão viver uma vida mundana. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você que está me assistindo, pelo amor de Deus, você que é crente. Não faz sentido. Se eu estou na igreja e estou vivendo uma vida mundana, então peraí. Então eu estou no inferno. Então é melhor eu ir para o mundo e ir para o inferno no mundo do que estar de dentro da igreja e ir para o inferno. Quando eu preguei com relação àquela sobre as almas, para onde vai, quem irá buscar a tua alma, imagina a pessoa lá do inferno vai lembrar. O pastor falou isso, o pastor falou aquilo, foi falado isso, foi falado aquilo, você fez isso, mas continua no erro, continua no pecado, continua rejeitando. O problema de muitas pessoas, sabe qual que é? O que está mandando para o inferno. Eu estou pregando esse povo aqui também está me assistindo, porque eles estão essa mania, porque eu sei que tem gente que assiste, então estão com essa mania aqui, de chegar e dizer: eu tenho a minha religião. Acha que a religião vai salvar. Acha que a religião católica vai salvar. A religião crente vai salvar. A religião do judaísmo vai salvar. A religião do budista vai salvar. A religião do axé, candomblé vai salvar. Jesus não é religião. Jesus é o Filho do homem. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o pão da vida. Ele é a rosa de Sharon. É Ele que te salva. Não é a religião e muito menos a placa de igreja. Amém? E nem pastor. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa salvação. Cada um de nós. É que nem eu preguei. Se você perder a salvação, ou qualquer pessoa que perde a salvação, ela chegar e dizer: foi por culpa do fulano. Não, não foi por culpa de ninguém. A culpa sempre será nossa. Amém?
Sempre será nós. Por isso que ele fala que nós devemos abandonar essas coisas mundanas. Jovens, o que tem de jovens que está de dentro da igreja, você que está me ouvindo aí, pastor, jovens de dentro da igreja, canta em coral, participa de células e tudo mais, mas quando você vai na internet, quando você vai nas redes sociais desse jovem que aparentemente mostra que é jovem cristão, até coloca uma camiseta jovem cristão, mas posa vídeos de sexualidade, mostra um biquinho de piercing, calçãozinho apertado. Sexualidade é pecado, mas está dentro da igreja. Jovens estão assim desse jeito. Crentes, pessoas que estão na igreja, que também está desse jeito. Estão vivendo ainda uma vida mundana. Só nem vou perguntar aqui para vocês qual música vocês escutam na casa de vocês. Até medo de chegar e falar o nome de um cantor aqui. Eu curto, pastor. Embora que não tem nada a ver. Mas eu prefiro 1000 vezes ouvir um louvor que vai alimentar a minha alma, o meu espírito, do que ouvir coisas mundanas. Do que ouvir o cantor sertanejo falando mal da mulher do outro. Do que ouvir um cantor sertanejo falando em chifre e traição. Falando bem assim, não é assim que eles cantam? Só falam em chifre, traição, sexo. Do que ouvir o funk, como tem jovens que se diz que é de igreja, cristão, mas ouve funk. Pastor, só está falando demais, não estou não. Não estou, porque se tiver gente aí já vai até desfazer amizade, porque eu olho tudo. E escuta funk. Cristão. Tem alguma coisa errada nisso, pastor? Tem. Não por ser uma música mundana, até porque a música também fala mal da própria mulher. É ou não é? Desonra as mulheres. Os caras falam cada barbaridade. Isso é falta de arrependimento. Até aceitaram Jesus, mas da boca para fora. Até se batizaram nas águas, mas não morreu. Continua sendo a velha criatura. Só mudou de lugar. Só isso. Só mudou de lugar. Só está se refugiando, se escondendo de dentro de uma igreja. Só que de Deus ninguém se esconde. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus. Vamos lá para o 2 Pedro, um pouco mais para frente. Ele fala mais ainda sobre essa ordenança de Deus. Deus ordena que todos nós nos arrependemos. O arrependimento é todo dia, meus amados. Você que é uma pessoa que não vive na prática do pecado, não deixa de ser pecador. Todos nós somos pecadores. A diferença é que nós não vivemos mais na prática. Essa é a grande diferença. Mas mesmo assim nós temos que pedir perdão, porque a gente peca no falar, peca no pensar, peca no agir, peca até no andar. A gente peca. Qualquer sentimento ruim que vem de dentro de nós, a gente peca. De repente a gente fica bravo até com os nossos filhos, a gente vai lá e fala umas boas bendadas neles lá, a gente também acaba até pecando, mas a gente vai lá e sempre peça perdão. Diferente do que vive na prática do pecado, que continua pecando, sabe que está errado, sabe, meu Deus do céu, tem pessoas que já é crente que está no pecado, sabe que está no pecado, mas não se arrepende. É isso que eu acho estranho. Eu não estou entendendo o evangelho que eu estou pregando. Pessoa chega assim, aí eu estou, tem a Santa Ceia. Tem gente que não vem na Santa Ceia porque colocou na cabeça, Satanás colocou na cabeça e diz: eu não vou participar da Santa Ceia porque eu estou em pecado. Se a pessoa que não vem participar da Santa Ceia e fala que está em pecado, por que não se arrepende, meu Deus do céu, se sabe que está no pecado?
Se a pessoa sabe que está no pecado, é o Espírito Santo que está falando para a pessoa. É Ele que está fazendo a pessoa reconhecer que está no pecado. Isso é uma coisa até boa, quando uma pessoa reconhece que está no pecado. Ah, mas eu não vou participar da Santa Ceia porque eu estou no pecado. É aí que tem que vir. É aí que tem que vir. A não ser que a pessoa está no pecado, ela sabe que está no pecado, ela já está rejeitando a voz do Espírito Santo e ela não quer participar da Santa Ceia porque ela quer continuar no mesmo pecado. Porque ela sabe, sabiamente, que vai comer na mesa de Deus e ao mesmo tempo na mesa dos demônios. E obviamente que, claro, que ela sabe que não vai pegar maldição. Mas a maldição vai vir do mesmo jeito. Amém, amados? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Aí no 2 Pedro capítulo 3, no versículo 9, diz bem assim: não tornando o mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fosse chamados, para que por herança alcanceis perdão, amados, espera aí, o pastor que errou aqui, o pastor está no 1 Pedro, está falando outra coisa, é no 2 Pedro 3,9, eu que errei aqui, perdão. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Diga graças a Deus. Veja que ele não é tarde. Ele não é tarde de perdoar a pessoa. Não existe mais tarde demais. Tarde demais é depois que você morre. Aí é tarde demais, aí é sem chance. Mas enquanto estamos vivos e estamos respirando, isso é sinal de esperança. É sinal que você tem chance. É sinal que você tem uma vida com Cristo. É sinal que você tem chance de se arrepender dos teus pecados e recomeçar a sua vida. Amém? É sinal que você tem chance de recuperar a tua salvação. Porque se viveu no pecado, caiu no pecado, está no pecado, já se distanciou de Deus. Porque não é o que Deus se distancia de você, somos nós que se distanciamos de Deus por causa dos nossos pecados. Por causa disso. Aí vem a reconciliação. Então por isso que eu falo, amados, todos nós somos pecadores, mas não vamos viver na prática do pecado. Diga graças a Deus. Fala para a pessoa aí do seu lado, não ande na prática do pecado. Fale para ela aí. Isso, não ande na prática do pecado. Por isso que o arrependimento é dispensável para a salvação. Para mim ser salvo, tenho que me arrepender. Não é o que o mundo pensa. Não é o que muitos que estão nos assistindo, que estão no mundo. Esses que estão nos assistindo aqui, estou falando para eles também. Esses que estão nos assistindo, eles tiveram seus rock and roll, seus flashbacks, seus vaneirão. Eles passaram a noitar, passaram ou não passaram? Bebendo, fumando, usando droga. E acham que vai ser salvo? Não. Está aqui. O arrependimento é indispensável para a salvação. Quer ver? O próprio Senhor Jesus disse. Lucas capítulo 13. Na boca do Senhor Jesus. Olha só. Lucas capítulo 13. Veja só o que ele diz. Do versículo 3. Vou ler aqui. Lucas 13, versículo 3. Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo pereceis. Todos. Se ninguém se arrepender, todos vai perecer. Não tem, sem exceção. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados
do que todos quantos homens habitam em Jerusalém. Versículo 5. Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Olha só, aqui, quando caiu a torre de Siloé, as pessoas se revoltaram com este povo que levantaram essa torre. E essa torre caiu. E essa torre caiu, matou muitas pessoas. E eles culparam. Só que Jesus chega e fala: não é somente eles que pecaram, que erraram, só porque a torre caiu e matou. Mas você que está apontando o dedo, você que está falando, você que falar vai morrer, vai para o inferno, vai fazer isso, vai fazer aquilo, você também está no pecado. Por isso que ele fala que todos vão perecer se não se arrepender. Por isso que é fácil qualquer um, nós, ser humano, apontar o dedo para um ladrãozinho de carro, de casa, de celular, para comer a cervejinha, né? Comer, não tomar a cervejinha, como diz o cidadão. Mas é fácil nós apontar o dedo para eles. Para quem rouba, estupra, mata, comete homicídios, faz um monte de barbaridade, e a gente diga: esse tem que ir para o inferno, esse aqui tem que fazer isso, tem que ir lá queimar, merece pena de morte, merece morrer. Aí a gente aponta o dedo, mas há outro dedo apontando para você, dizendo que você também tem que se arrepender, de igual modo, porque você vai perecer. Ah, mas eu não fiz a mesma coisa que ele. Mas você não fez, mas você mente, mas você engana, você pratica corrupção, trai a mulher, trai o marido, entendeu? Não matou, não roubou, não fez nada do que essas barbaridades que algumas pessoas do mundo estão cometendo, mas vai perecer também se não tiver arrependimento. É sem chance. A pessoa vai estar lá, aqui no mundo as pessoas, quando são condenadas, cada um tem a sua cela, cada um pega uma pena de 10, outro de 15, outro de 20, separadinho. Mas lá no inferno não tem essa separação, não. Lá é para todo mundo a morte eterna. Como será para todo mundo a vida eterna? Quem quiser o Senhor Jesus, quem aceitar Ele. Diga graças a Deus, palmas para Jesus. Isso. Aí mesmo em Lucas, capítulo 15, um pouquinho mais para frente, versículo 7. Olha só. Diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Diga graças a Deus. Quando uma pessoa se arrepende de fato, de verdade, há uma festa no céu. Imagine, é festa todo dia. Lá no céu é festa todo dia. Porque todo dia tem pessoas se arrependendo. Todo dia. As pessoas estão se arrependendo, estão se reconciliando com Deus, estão reformando a sua aliança, uma nova aliança com o Senhor. Passa para o batismo nas águas, nasce da água e passa a viver a sua vida cristã de fato e de verdade. Porque 99,9% da população brasileira se diz cristão, mas apenas 1, 2, no máximo 3% que é cristão de verdade. Porque cristão de verdade não peca, não vive na prática do pecado. O cristão de verdade não vive uma vida mundana. O cristão de verdade, ele vive uma vida de cristã. O centro da vida do cristão é o Senhor Jesus. A vida dele é cristã. Ele tem uma vida diferente, uma vida que transforma. Então, quando as pessoas chegam ao arrependimento, a pessoa toma uma decisão de uma mudança total de atitudes de vida. Quando nós nos arrependemos, a gente toma uma atitude diferente. Quando nós nos arrependemos, a gente muda de vida definitivamente.
sem exceção. Por isso que a igreja está o que está hoje neste mundo. Está doente espiritualmente, leprosos espiritualmente, cegos espiritualmente, aleijados espiritualmente. A igreja está assim, está ficando doente. Se aconteceu o arrebatamento hoje, a maioria que se diz cristã, igreja de Jesus, vai ficar por causa da falta do arrependimento. Eu falei aqui, eu falei e vou repetir. A pessoa vai para o inferno, não é porque matou, roubou, estuprou, violentou, cometeu suicídio, cometeu homicídio, cometeu corrupção. Vai para o inferno por falta de arrependimento. As pessoas estão indo no inferno por falta de arrependimento, porque se arrependesse de fato, de verdade, não praticaria as tais coisas. Porque quando a pessoa se arrepende, ela sente sendo lavada pelo sangue do Cordeiro. Ela passa a criar dentro dela o temor. Amém? E o complemento do arrependimento é a fé. Simplesmente é a fé. Ela bate com a fé e se arrepende. Agora, resta saber se essa fé é uma fé verdadeira. Abre comigo em Efésios agora. Vamos lá, rapidamente. Já vou participar da ceia. Efésios do capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 8. Veja que, olha o complemento desse arrependimento que é a fé. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de quem? É dom de Deus. Então não vem das obras, para que ninguém se glorie. O arrependimento vem através da fé e não pelas obras. Por isso que está cheio de crentes enganados de dentro da igreja por si mesmo, não é nem pelo pastor. Eu ajudo nisso, eu faço isso, eu tenho um bom coração. Mas isso não significa que será salvo. Tem gente que é macumbeiro, tem gente que é bruxo, tem gente que é lá de Santo Candomblé, dobra o seu joelho, bate a cabeça para demônios, mas eles têm um bom coração para obras. Para obras. Se a gente for considerar com relação cesta básica, com relação às outras coisas que as igrejas fazem, essa turma aqui faz bem mais do que nós. Bem mais do que nós. Mas isso não significa que vai ser salvo. Você não vai ser salvo por causa das suas obras. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou obreiro, eu sou pastor, eu faço isso, eu faço aquilo. É o teu dever. É o dever de todo cristão, de ajudar uns outros. Tem uma pessoa que discutiu comigo no Instagram, ontem, escreveu bem assim: eu vejo Deus, pastor. A obra de Deus eu faço dessa maneira. Escreveu lá: eu cuido dos animais, eu trato dos animais, eu dou comida para os animais. Cheguei já na lata, escrevi, que ela não escreveu mais. Na lata cheguei e escrevi: isso não tem nada a ver. Quem disse que você vai ser salvo só porque você dá comida para animais e cuida de animais? Isso é dever de todo mundo que gosta de animais. Você que tem um cachorro, tem um gato, você que tem um leão na tua casa, um tigre, você vai tratar dele, vai ou não vai? Você vai dar comida. Está doente? Você vai levar no veterinário. Você vai dar água, você vai tratar, vai dar banho. É dever teu. Por que você tem bicho? Por que tem animal? Não é assim? O animal fez as suas anhacas lá, o dono do animal tem que limpar. É ou não é? O dono, né? Não a família inteira. Mas por que eu falo assim? Porque as pessoas acham que fazendo bem será salvo, que Deus vai compensar, mas não é o que a Bíblia diz.
A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso já não vem de vós e é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Para ninguém se gloriar. Dizer que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu sou uma ótima pessoa e que Deus vai me salvar. Não vai. Se não tiver o arrependimento, não será salvo. Ninguém poderá ser salvo pelas obras e boas ações ou por tentar guardar os mandamentos de Deus. O que tem de crentes que está vivendo somente doutrinas da igreja, mas ainda não se arrependeram. Não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas o coração está contaminado, cheio de podridão. 2 Timóteo, rapidamente, vamos lá, um pouquinho mais para frente. 2 Timóteo do capítulo 1, vamos lá. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Vou ler aqui, amém? Olha só, veja que o arrependimento e a fé, elas são inseparáveis. Elas são juntas. Diz assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Ele não está nem interessado, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Diga graças a Deus, palmas para Jesus. Veja que ela é inseparável da fé. Quando eu entrego a vida para Jesus, eu uso a minha fé. É ou não é? Quando você se casou, se entregou para a esposa se entregou para o marido, você também usou uma fé, não usou? Será que eu insisto com esse cidadão? Será que vai dar certo? Você vai dar fé. Você se entregou também de corpo e alma. Você acaba se tornando uma só carne. Assim é com Jesus. Quando nós nos arrependemos, nós nos entregamos a nossa vida para Jesus. O arrependimento, para vocês entenderem, vem com lágrimas. Vem com lágrimas, não é simplesmente chegar e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Amém. Graças a Deus. Não. Porque se agir desse jeito, não é arrependimento, é remorso. Porque vai fazer de novo, e vai fazer de novo, e vai continuar fazendo, e vai fazendo. O arrependimento não. A pessoa se arrepende, cai em lágrimas, não consegue dormir, só chora, e chora, chora, sem parar. As lágrimas começam a cair. Quando as lágrimas caem por causa do pecado e a pessoa se arrependa em lágrimas, já com essas lágrimas já está se lavando. É o sangue de cordeiro entrando, lavando a alma da pessoa, tirando a pessoa dessa imundícia, lavando a pessoa de todo o pecado. Esse é o verdadeiro arrependimento. Amém? Não é o que muitos estão pensando. Por que a maioria dos crentes, não estou falando do mundo, estou falando dos crentes. Por que a maioria dos crentes está ainda no pecado? Porque não derramou ainda as lágrimas de verdade. Até de repente no início. Mas e depois? Será que essas lágrimas continuam? E se eu chegar e dizer, perguntar, chegar e falar assim para vocês, até para você que está me assistindo, imagina eu chego e falo assim, apontar o dedo e dizer: você não ama Deus. Você diz que ama, mas você não ama Deus. Você não ama Ele. Porque lá em Efésios,
Apocalipse, do capítulo 2, versículo 5, se não me falha a memória, há uma carta direcionada ao anjo da igreja. O anjo da igreja é o pastor, aonde o próprio Senhor Jesus condena aquelas práticas. E ele fala: arrepende-te, volte às primeiras obras, ou ao primeiro amor. Porque ele quer que nós nos lembramos quando que nós voltemos, quando nós chegamos para Jesus, como que era. Que quando você chega para Jesus pela primeira vez, você lembra. Quem lembra aqui? Quero ver. Quem lembra aqui quando chegou pela primeira vez na igreja diante de Jesus? Quem lembra? Você lembra? Você chegou para Jesus, você se entregou, você aceitou a palavra, se ajoelhou na presença dele, se arrependeu de seus pecados, né? Começou a fazer um monte de coisa boa. Agora eu lhe pergunto: você continua fazendo a mesma coisa do início ou você relaxou? É isso que ele faz nós pensar. Amém, amados? Por isso que nós temos que viver essa fé em Cristo Jesus. Diga graças a Deus. Abre comigo em João agora. Vamos lá, rapidamente, quase no finalzinho. João, capítulo 16. Veja que o arrependimento, ele é o resultado da ação do Espírito Santo. Ele é o resultado da ação. E o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está avisando. Diz assim, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda que tenho muito que vou dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando ele vier, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar o que há de vir. Diga graças a Deus. Esse é o resultado do Espírito Santo. O Espírito Santo vem para nos guiar para a verdade. Se eu me arrependo de todos os meus pecados, eu busco a presença de Deus. Eu sou batizado até com o Espírito Santo e a partir dali eu sou guiado por Ele. Se eu ir por um caminho errado, o Espírito Santo vai me avisar. Se eu cometer alguma coisa que eu vou errar, que eu vou pecar, que eu vou desagradar a Deus, o Espírito Santo avisa. Avisa. Não vai fazer que nem o Agostinho Carrara, que uma vez está assistindo lá o programa dele, lá que ele traiu a mulher dele, e a mulher chegou em cima dele, ele falou, não fui eu, foi o diabo. Não é o diabo, é você, é nós. Eu tenho que dar ouvido ao Espírito Santo. O Espírito Santo, aí de repente o Espírito Santo fala, a pessoa não ouve. Aí o Espírito Santo chega e vai dar mais uma chance. Então eu vou usar o pastor na pregação. Aí o pastor vai lá e pum, fala. Aí a pessoa não gosta. Foi para a pessoa. Quando a pessoa começa a criticar, falar da pregação do pastor, é porque a mensagem está sendo diretamente para a pessoa. Aí ela critica. Aí o que acontece? É o Espírito Santo avisando. Não faça isso. Não faça aquilo. Aí usa o pastor, vai lá, pá, prega. A pessoa não aceita. Já rejeitou a segunda voz do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo puxa a vida. Eu falei nitidamente e não me ouviu. Usei o pastor, também não me ouviu. Então eu vou usar um profeta. Aí a pessoa anda até na rua, depara com o profeta. Aí o profeta fala, pá, ela aceita na hora. A pessoa aceita na hora. Daqui no outro dia, esquece do que foi falado. Rejeitou a terceira voz. Aí o Espírito Santo vai lá e usa mais uma outra pessoa. De repente usa até o incrédulo. Usa até o incrédulo. Aí fala e fala. Aí a pessoa se acha que é cristã, vê que é o incrédulo que está dando lição de moral, já fica bravo com o incrédulo, com o ímpio. Porque o ímpio deu uma lição de moral, mas não viu que é o Espírito Santo
está usando. Aí vai lá, já te faz até amizade com a pessoa. Rejeitou a porta-voz. Quis saber. Pelo amor de Deus, o Espírito Santo vai ter que falar. Eu mesmo falei e não me ouviu. Eu usei o pastor, não me ouviu. Não me ouviu. Usei o profeta, não me ouviu. Já meteu um ímpio, um crédulo para falar, também não me ouviu. Pelo amor de Deus, então eu vou usar um cachorro, um animal. Aí o animal capaz de falar ainda. E depois a pessoa diz, eu acho que eu estou louco, eu estou ouvindo até a voz dos animais falando comigo. Rejeitou a quinta voz. Rejeitou, já era. Simplesmente se aprofundou, caiu no lamaçal de vez. É que nem uma areia movediça. A pessoa pisa e vai afundando, afundando, afundando e afundando. Se não tiver alguém para jogar uma corda, para ela pegar bem e todo mundo puxar com força, a pessoa não sai da areia movediça. E vai se afundando cada vez mais. O povo está rejeitando a palavra de Deus. Não está mais aceitando a palavra de Deus. O problema de muita gente é que eles se escondem através do não julgueis. Os mimimis do não julgueis. Você que está me assistindo, você é assim porque eu sei. Não me julgue para você ser julgado. Está lá na Bíblia. Não me julgue para você ser julgado. Mas a palavra mostra claramente que nós devemos sim julgar através da palavra. Ah, pastor, então você vai ter que mostrar para mim. Se você quiser, eu mostro para você mais para frente. Não agora. Aonde que está versículo por versículo, no que nós podemos julgar? Podemos julgar sim o pecado da igreja. Podemos julgar o pecado da igreja, porque está na igreja, porque é da comunhão, é da família. A gente podemos julgar várias coisas que está aqui na Bíblia. Várias. Agora, quando se trata, não julga para ser julgado, se trata da seguinte forma: é eu apontar o dedo para uma pessoa que fuma maconha. Ah, esse é maconheiro, esse tem que ir para o inferno, esse daí só faz coisa errada porque só fuma maconha. Mas por detrás, nas escondidas, eu cheiro uma cocaína. Aí sim, julga para ser julgado. Ah, essa pessoa mente, essa pessoa só fala mentira, só engana, mas a pessoa também está mentindo. Julga para ser julgado. Aí sim entra nesse contexto. Esse é o julgamento dos mimimis. Por que eles fazem isso? Porque eles não aceitam mais a palavra. Estão rejeitando a palavra. E daí quando o pastor prega, o pastor é mau, o pastor é ruim, é o pastor que não presta. Se o pastor pregasse só chave da vitória, carro do ano, sonhos, o pastor, meu Deus do céu, ele é sensacional. Esse é o cara, ele é homem de Deus. Mas quando o pastor prega a palavra, eles não chamam mais o pastor de homem de Deus. Chamam o pastor de falso profeta. Chamam o pastor de enganador, de mentiroso. É isso que eles chamam. A gente está aqui para pregar, irmãos. Amém? O verdadeiro evangelho. Diga graças a Deus. O arrependimento é necessário para a remissão dos pecados. Quase no finalzinho. Vamos lá para Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, na verdade, você já conhece. Eu vou ler rapidinho aqui, mas se você quiser já vai até para o João. Mas eu vou ler aqui rapidinho. Esse Marcos capítulo 16, ele fala justamente sobre isso. Olha só, uma coisa que muita gente não entendeu até agora. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É aí que está muito erro de muita gente que se diz que é batizado e continua no pecado. Acha que se batizou vai ser salvo. Já está errado aqui. Não leu a Bíblia direito. Quem crer for batizado será. Olha o verbo. Conjugue ele. Será. Não está falando que você vai ser salvo. Será salvo. Se você, a partir do batismo, continuar vivendo uma vida nova, na reta justiça, praticando a palavra, praticando as
coisas boas, as boas obras, vivendo no primeiro amor, aí sim será salvo. Aí sim. Porque tem muita gente que fala, e quem não crê será condenado. Obviamente, quem não crê no batismo e nem no Senhor Jesus, rapidamente vai ser condenado. Amém, amados? João, capítulo 3, versículo 18. Vamos lá. João, capítulo 3, do versículo 18. Olha só. Veja que o arrependimento é necessário para a remissão dos pecados. Diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha só. Quem crê nele, crê em quem? Em quem? Jesus. Tem gente que não crê no Senhor Jesus. Tem gente que fala, acredita em Deus, mas não crê no Senhor Jesus. Tem gente que acredita em Maria, Aparecida, mas não crê no Senhor Jesus. Acredita nessas divindades criadas pela religião, achando que são santos e não são, estou falando para você. Mas não crê no Senhor Jesus. Esse Maria, Aparecida, o Ogum, o fulano lá, o Sebastião, o santo daqui, o santo de lá, nenhum deles morreu na cruz do Calvário por nós. Nenhum deles deu o seu sangue na cruz por nós. Nenhum deles chegou e falou, Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nenhum deles foi lá para chibatada, levou chicotada. Nenhum deles foi perseguido como Jesus foi. Nenhum deles. O único que fez algo por nós foi o Senhor Jesus. Por isso que ele fala, eu sou a verdade e a vida. Ninguém chegará até o Pai se não passar por mim. Ele fala claramente. Ninguém chega até Deus se você não passar pelo Senhor Jesus. Ninguém chega até Deus se você não passar pela cruz. Ai, não sei o que lá, Senhora, rogai por nós. Quem está rogando por nós é o Senhor Jesus. Porque hoje ele é advogado, mas amanhã ele vai ser o próprio juiz. Digam graças a Deus, palmas para Jesus. Aí mesmo, João capítulo 12, versículo 48, olha só. João 12, versículo 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Olha só, até parei aqui. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem a julgue. Rejeitando a palavra de Deus, já tem pessoas rejeitando a palavra de Deus. E olha só, o que vem depois disso? A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. A própria palavra de Deus vai julgar a pessoa no último dia. É a própria palavra. Irmãos, eu vou dar um alerta para vocês, até vocês que me assistem. Eu vou falar aqui de coração aberto. O dia que você não aceitar a palavra de um pastor, rejeitar a palavra que o pastor está pregando, não fale para um, não fale para outro. Eu vou falar de coração, porque isso fere o pastor chora. Tem acontecido comigo. Só não joguei a Bíblia no chão. Estou falando abertamente aqui para vocês. Só não joguei isso aqui no chão porque eu amo a palavra. Mas eu tenho que falar por que o Senhor me trouxe. Deixasse onde eu estava. Se um dia vocês não aceitar a palavra que o pastor fala, não é só do pastor Gerdau, mas de qualquer um, não espalhe para os outros. Não fale. Dobre os joelhos, fale com Deus. Amém?
Dobra os joelhos e fala com Deus. Senhor, eu não gostei do que o teu servo falou. Eu não gostei, ele falou umas coisas ali, sabe, eu não gostei. Aí ele mesmo vai ministrar no teu coração. Se ele ministra no meu coração, ele vai ministrar no coração de cada um. Sim ou não? Ou vocês não oram a Deus? Vocês não oram a Deus? Quem ora a Deus? Vocês oram a Deus? Então, quando eu vejo que tem uma situação de vício, alguma coisa errada, eu vou lá e dobro o joelho. E Deus me mostra. Eu tenho comentado aqui com os obreiros, que eu sou pastor de ensinamento, eu prego e ensino ao mesmo tempo. Mas, eu sempre falei que eu não tenho dom de profecias e nem tenho dom de visões dessas coisas, de revelações. Só que, nas minhas orações, Deus me dá profecia e nas minhas orações Ele me dá revelação. Tem coisa que já foi revelado para mim que não é para ficar falando para a igreja toda. E tem coisa que já me revelou que é para mim ficar só de olho. Então, às vezes a pessoa acha que a gente é bobo. Não é que nós não somos bobos. Porque nós dobramos o joelho e falamos com Deus. Então, um dia que acontecer isso, converse com Ele. Porque, eu vou ler de novo. Isso está aqui, Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras. Se o pastor está pregando, não fui eu que escolhi. Hoje eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Eu dobro o joelho e falo: Senhor, o que o Senhor quer que eu dê para a igreja? O que o Senhor quer que eu fale para a igreja? É Ele que está dando a palavra. Se a palavra não entrar e você rejeitar, não é a mim que você tem que criticar. Não é a mim que você tem que atacar. Então ataque o Espírito Santo. Critique a Ele, porque é Ele que dá. Espírito Santo, estou jogando nas tuas costas sim. É Ele que dá. Não é eu que escolho. Amém, amado? Eu, por mim, se fosse eu escolher, mas é que nem eu falo, eu nem recebo para isso. Se eu fosse um pastor que tivesse salário e tivesse preocupado com multidão de pessoas que vai embora por causa da palavra, e eu fosse um cara que tivesse um salário e dependendo do salário do povo para sobreviver, e eu ficasse preocupado com isso, obviamente eu não ia pregar nem sobre arrependimento. Eu acho que essas horas já tinha cantado acho que uns 15 louvores já, e oração. E o povo viu, e o dinheiro caindo no meu bolso. Mas eu não ganho nem para isso. Eu não ganho nem para isso. Pastor cai em depressão também, amado, sabia? Sabia? Existe aquela depressão profunda em que a pessoa vai para o inferno mesmo que ela se mata. Mas existe também uma depressão do pastor. A sorte nossa que temos o Espírito Santo, a graça de Deus para nos levantar e nos confortar. Eu já chorei amargamente, mas o Espírito Santo sempre fala: continua e continua. Aí ele me faz lembrar dos apóstolos lá de trás, daquele povo lá de trás. Isaías cerrado ao meio por causa da palavra. João foi jogado no caldeirão fervente de óleo por causa da palavra. Pedro foi crucificado de ponta cabeça por causa da palavra. Paulo perdeu a cabeça por causa da palavra. André, Tiago, Mateus e alguns outros foram queimados vivos por causa da palavra. Muitos foram presos por causa da palavra. Hoje muitos profetas e missionários de outros países estão indo presos, morrendo por causa da palavra. Tudo é por causa da palavra. Amém? Fala para a pessoa do seu lado: guarda a palavra no teu coração. Fala para a pessoa aí: guarda a palavra. Para nós encerrar, a confissão é indispensável para a concretização do perdão e remissão. Isso tudo vai concretizar. Lá em Atos capítulo 2, vamos lá, nós vamos encerrar com os 3 atos aqui rapidamente. Atos capítulo 2. Aí o que nós vamos fazer? A gente vai orar,
gente vai louvar um pouquinho, a gente vai orar e já em seguida nós já vamos participar da Santa Ceia. Diga graças a Deus. Atos capítulo 2, versículo 38. Olha só. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos em cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. O que ele fala? Se arrependam. Pode deixar, irmão, pode. Se arrependam. Se arrependam dos seus pecados. Vive uma vida com Cristo. Entregue sua vida para Ele. Se arrependa. É isso que Pedro ensina. Aí você vai receber o dom do Espírito Santo. O que seria este dom do Espírito Santo? É a hora que Ele vai te guiar em toda a verdade. É a hora que Ele vai te ensinar. É a hora que Ele vai mostrar para você. Se você for errar, Ele vai te avisar. E se você errou, Ele mesmo vai cobrar. E Ele mesmo vai levar você à oração. Diga graças a Deus. Aí mesmo, Atos capítulo 3, versículo 18. Diz assim. Capítulo 3, do versículo 18. Diz assim, olha só. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Olha só. Aqui eu vou até segurar. Quando uma pessoa se arrepende, ela se converte de fato e de verdade. Tem uns que nem convertido é. Está convencido que é, mas não é. Porque não se arrependeu de verdade. Todo arrependimento de fato, de verdade, gera a conversão de verdade. Olha só, diz mais ainda, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Olha só, que seja apagado. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus. Isso. Se coloquem de pé. Em nome do Senhor Jesus. Quer ver? Ó? Atos capítulo 8. Se quiser acompanhar. Atos capítulo 8. Versículo 22. Quer ver? Diz assim. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus. Pronto. Arrepende-se da sua iniquidade e ore a Deus. Converse com Ele. Troca uma ideia com Ele. Chora na presença dEle. Para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então o pecado já começa aqui, ó. Já está aqui dentro da pessoa. Aí diz mais assim no versículo 23. Pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Olha que Deus fala. Está em fel de amargura e em laço de iniquidade. O que tem de cristão assim, que nem esses aqui, está no laço de amargura, está em fel, está perdendo a salvação. Aí eu pequei por causa do pastor. Não, pecou porque você quis pecar. Aí eu pequei por causa do obreiro, por causa da obreira. Pecou porque você quis pecar. Aí eu pequei por causa do irmãozinho, da irmãzinha. Não, você pecou porque você quis pecar. Porque o pecado já gera aqui dentro. Eu sei que nós vamos errar. É ou não é? É ou não é? Você sabe quando você vai errar. Sabe ou não sabe? Você sabe. Eu gosto de contar as minhas experiências. Teve uma vez que aconteceu umas coisas e aquilo ali foi, sabe, me levantando, parecia que o meu coração já quase querendo ser possesso por um ódio, de raiva. De tanto que se eu não orasse a Deus, eu acho que ia cometer uma loucura, porque o meu coração já estava avisando. Você vai fazer do teu jeito. Você vai fazer do teu jeito.
Eu nem sabia como chegar até Deus. A única coisa que eu cheguei e falei assim: Senhor, por favor, me ajuda e livra essas pessoas das minhas mãos. Falei para Deus, para livrar essas pessoas das minhas mãos, porque se eu perder o controle de tudo e eu deixar o Espírito Santo de lado, pronto. Aí eu fazia a pior burrada da minha vida. Eu cheguei a orar a Deus para livrar as pessoas das minhas mãos. Das minhas mãos. Porque o meu coração estava se enfurecindo. Daí depois que eu orei novamente a Deus, chorei na presença do Senhor e falei: Senhor, não deixa que eu perca esse amor. Porque o Senhor nos ensina a amar até os nossos inimigos. Então vamos para frente, vou amar. Aí que eu aprendi, por isso que eu falo, irmãos. Eu falo para vocês, eu repito, até você que está me assistindo. Se você é uma pessoa justa diante de Deus, é uma pessoa que vive na justiça de Deus, pode vir alguém puxar teu tapete, pode fofocar, pode se levantar, pode vir demônio, pode vir macumba, pode vir o que for. Não vai acontecer absolutamente nada, pelo contrário. Vai se ver diretamente com Deus, amém? Diretamente com Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, quando acontece o verdadeiro arrependimento, acontece a verdadeira conversão. Caso contrário, se continua no pecado, não houve arrependimento sincero, houve apenas um remorso. E aí as pessoas vão perder a salvação por causa do remorso, amém? Então a gente vai orar, vai falar com Deus, e você, aí mesmo no teu lugar, você já vai falar com Deus. Aí depois das nossas orações, a gente já vai servir a Santa Ceia. O obreiro Ronaldo pode subir aqui comigo, ele vai me ajudar aqui, aí ele vai orar também, né? Ele vai orar, e quando ele chegar na oração do arrependimento, aí você mesmo dobra o seu joelho: pastor, eu quero me reconciliar com Deus. Aproveita este momento, pode vir na frente do altar, ou dobrar o seu joelho no seu lugar, mas a gente vai falar com Deus, amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha envolver a vida deste homem, a vida desta mulher. Transforma, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Cante esse louvor, em nome do Senhor Jesus. Me aceita mesmo assim. Sabes que eu tentei mudar. Sabes que eu tentei mudar. Sabes que não consegui. Por mim mesmo eu sou contra o mal querer, mas em Ti eu vou vencer. Devo confiar em Ti. Pai, sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais. Dá pra me aceitar assim? Eu vou tentar mudar. Preciso ouvir Tua voz dizendo: vem como está. Diga para Ele: me aceita, ó meu Pai. Me aceita, ó meu Pai. Sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais. Dá pra me aceitar assim? Eu vou tentar mudar. Preciso ouvir Tua voz dizendo: vem como está. Me aceita, ó Pai. Me aceita, ó meu Pai. O Espírito Santo. Aleluia. Muitos falam mal de mim, Do meu jeito de agir, do meu jeito de agir, do meu jeito de falar, do meu jeito de falar. mas sei que me entendes bem. Agora sei que eu também lá no céu irei morar. Lá no céu irei morar. Pai, sou contra o mal que há
dizendo bem como está. Me aceita, ó meu Pai. Me aceita, ó meu Pai. Sou contra que há em mim, sou contra os maus ideais. Dá pra me aceitar assim? Eu vou tentar mudar. Preciso ouvir tua voz dizendo bem como está. Me aceita, ó meu Pai. Me aceita, ó meu Pai. Ah, Espírito Santo. É como diz este louvor, meu Pai. Muitos falam mal de mim, do meu jeito de falar, do meu jeito de agir. E muitos têm falado dos teus servos que aqui se encontram. Mas se nós estamos na justiça, o melhor ouvido é do meu Senhor. Oh, meu Pai, queremos, meu Deus, estar vivenciando sempre o primeiro amor, para se não distanciar do Senhor. Por isso pedimos a Ti, Jesus, que nos lava e nos purifica de todo pecado, porque daqui a pouco nós vamos participar, meu Pai, da Santa Ceia. E neste momento, meu Deus, alcança essas pessoas que também estão nos assistindo. Você que está nos assistindo, vai lá na cozinha rapidamente, pega um pão, qualquer pão que tiver lá, e você vai participar do corpo de Cristo. Vai lá na cozinha, pega um pão. Se você tiver um suquinho de uva na geladeira, que você faz para o teu filho, pega lá, pode ser qualquer suco, vai lá. Ou pega um copo d'água, vai lá, rapidamente. Você que está me assistindo, você vai participar dessa ceia e você vai ver o que eu estou falando aqui é verdade, porque eu não estou aqui pregando mentira. E você aí do outro lado vai ter uma experiência com Cristo, como todos aqui na igreja vai ter uma experiência com o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Venha com o teu Espírito Santo, aleluias, 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 glórias e glórias, santo, santo é o Senhor. Aleluias, meu Pai. O obreiro Ronaldo, ele vai fazer a oração do arrependimento. E enquanto ele estiver orando, eu vou estar preparando a ceia. Eu estarei lavando as minhas mãos para repartir o pão junto com vocês. Então, meu amigo e minha amiga, dobre os seus joelhos, confesse os seus pecados a Deus, para que todos vamos participar da Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus. Fique de pé, se quiser ficar de joelhos, fique à vontade na presença do Senhor Jesus. Se quiser vir em frente ao altar também, fique à vontade. Mas entregue sua vida para Deus. Deus, Ele sabe o que está passando na sua vida, mas Ele quer ouvir de você. Que você não fale com Ele: Pai, socorro, me perdoa. Santo Deus e amado Pai, pedimos aqui, Senhor, diante do altar, meu Pai, de joelhos, ouve a oração, meu Deus, de cada irmão, Senhor, que está presente aqui. Eu conheço o sofrimento de cada um, o pastor não conhece o sofrimento de cada um, mas o Senhor conhece, meu Pai. O Senhor tem visto ele na sua casa, no teu trabalho, no seu trabalho, o Senhor tem acompanhado. Ó amigo, minha amiga, aproveite e fale com Deus neste momento. Aproveite essa oportunidade de falar com o Pai. Aproveite esse momento que Deus está dando para você. Fala com Ele, meu amigo, fala com Ele, minha amiga. Ele está aqui. Ele está andando sobre o nosso meio. Ele
Ele está do seu lado. Não se preocupe com o irmão do seu lado, não. Fale somente com Deus. Fale com Ele, minha amiga. Ele está aqui. Santo Deus e amado Pai, caminha sobre esses corredores, Senhor. Caminhe e visita cada coração, Senhor. Ouve a palavra do seu Filho. Ouve, meu Pai, o sussurro de cada um, Senhor Jesus. Santo Deus e amado Pai, nós não somos nada sem Ti, Senhor Jesus. Sem o Senhor, nós somos como aquela casa construída na areia, Senhor Jesus. Então vem, preencha cada um, meu Pai, com Teu Espírito. Que o Teu sangue, Senhor, venha penetrar em cada célula do nosso corpo. É o que nós Te pedimos, meu Pai. Em Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Mas ouve nossa oração. Ouve o nosso clamor, meu Pai. Ouve o clamor desse marido. Ouve o clamor dessa esposa. Ouve o clamor desta jovem, desse homem, desta mulher. Santo amado Deus, eterno Pai, perdoa nossos pecados, perdoa quem nos tem ofendidos. Nós não somos nada, Senhor. Derrama o Teu sangue sobre cada um, derrama o Seu Espírito sobre cada um, em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus. Estende suas mãos para cá. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, aqui está, meu Deus, este pão, que representa o Teu corpo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, consagra este pão com Teu poder e com Teu Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele que crê, diga amém. Graças a Deus, palmas para Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear. Mesmo longe tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluias. Eis O discípulos xabralá, sabraci, cantere, sem os tchabrás. peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Adoramos a Ti, Ao Jesus. tornar a praia então, Eu Te amo vem tanto, meu Pai. fogo, peixe e pão. É Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu podes. Hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, Poucos pães multiplicou. água em vinho transformou. Vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Levante o pão para o céu, em nome do Senhor Jesus. Esse é o corpo do
do Senhor Jesus, o pão. Ele é o pão da vida, é o pão que te dá saúde, é o pão que te dá força. Este é o corpo de Cristo, que foi moído por causa dos nossos pecados. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos todos juntos participar do corpo de Cristo. Jesus te ama, meu amigo, minha amiga. Ele quer te salvar. Ele mesmo diz: eu já preparei o vosso lugar aqui no céu para você. Amamos a ti, Jesus, porque tu és o poderoso de Israel. Estende as mãos para cá, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, consagra, meu Deus, este cálice. É um suco da uva qualquer, mas a partir deste momento ele se torna sangue. Quando nós bebemos deste cálice, nos lava, nos purifica de todo o pecado, abençoa e consagra. É que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palmas para Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja O seu sangue que por nós pecadores verteu. bem este sangue, Esse sangue lavado com roupas que tomavam sangue, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, Mais alvo que a neve eu serei, salvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. sim, meu sangue lavado, aleluia, sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve, levante do céu este cálice. Oh meu Pai, este é o teu sangue, Senhor, que nos lava e nos purifica de todo o pecado.
que quando nós participarmos deste cálice, que venha trazer força, meu Pai, para todos nós, que a nossa fé seja alimentada cada vez mais. Sim, meu Deus, que o teu sangue nos lava e nos purifica de todo pecado. Faça como eu fiz agora. Eu troquei de cálice com uma irmã. Troca de cálice com o irmão aí. Isso, troca de cálice. Isso. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Vamos todos juntos tomar do cálice do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Nós adoramos a Ti, meu Pai. Oh, Shabrahá, Sabrasim, Canterei, Shabrahaya. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus de toda honra, Deus de toda glória. Amamos a Ti. Diga assim: Senhor Jesus, me ensina a amar o meu próximo, me ensina a andar nos teus caminhos. Senhor Jesus, eu quero te conhecer e ter um encontro com o Senhor. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Isso. Amém. Graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Quem está bem? Amém. Quem entendeu a palavra? Vocês entenderam a palavra? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, terça-feira a gente está aqui novamente para buscar a presença e o Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Por que trocar o cálice? Hã? Por que trocar o cálice? O cálice Por que trocar? é a comunhão. Isso daí veio na minha cabeça na hora de fazer o troque do cálice para mostrar que a gente tem comunhão um com os outros e amor pelos outros. O cálice trocado significa dizendo: eu não tenho nada contra você e você também não vai ter nada contra mim, porque juntos nós somos filhos de Deus. Amém? Graças a Deus. Você que me assistiu, em nome do Senhor Jesus, eu convoco você para terça-feira para buscar a presença do Espírito Santo aqui na Rua Maria Brunato Cantador, número 706, Fazenda Velha do bairro Palomar. Você é o nosso convidado aqui em Araucária, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.